pra você que presta o curtiço... Presta o curtiço? Tá, vamos de novo. Fala, galera! Pra você que presta aí FUVEST, chegou agora no lugar certo, é isso mesmo. Nossa aula de hoje é sobre o cortiço, tá ok? O cortiço, pessoal, é o ícone, é o símbolo do naturalismo no Brasil. Essa obra foi escrita por Aloysio de Azevedo, tá ok? Em 1890, então ela vai ser um marco histórico pra nós aqui sobre o naturalismo no Brasil, tá certo? O Aloysio de Azevedo, galera, ele nasceu em 1857 e veio a falecer em 1913, tá ok? Ele foi um dos primeiros escritores, né, a poder viver da sua própria arte, a poder viver da literatura. Para muitos, né, dizem que ele foi o primeiro do Brasil a sobreviver ali da sua própria literatura. Ele não escreve só o Cortiço, ele escreve outras obras como O Mulato. E a obra O Mulato, ela é muito importante, pessoal, pelo seguinte: ela marca, ela define o momento da nossa literatura brasileira. Que momento é esse? A introdução do naturalismo no Brasil. Até então a gente vinha de outros autores, né, que vinham trazendo aí obras românticas, obras realistas. E, inclusive, o próprio Aloysio de Azevedo, ele foi um dos autores que fez o quê? Ele trouxe também para nós uma visão muito interessante do romantismo também. Ele é um autor que também escreve obras românticas, obras que também tinham um aspecto comercial, igual existe hoje em dia, obras que têm um aspecto comercial, tá ok? O Aloysio de Azevedo também escreveu obras nesse caráter. Ele era, pessoal, além de escritor desses romances, ele também foi diplomata, tá? Então ele vem a falecer na Argentina, tá? Em decorrência mesmo do seu trabalho, tá ok? Preciso parar de falar, tá ok. Uma das obras também que ele escreve, além do Cortiço e o próprio O Mulato, que é uma obra inaugural, né, do naturalismo no Brasil, como eu já disse, é a obra Casa de Pensão. Todas essas três obras são praticamente documentos históricos do nosso Brasil, mas principalmente o Cortiço. Ele é um retrato, hoje em dia, um retrato que pode ser pensado como um retrato sociológico, tá ok? Pensem sempre isso, o Cortiço, ele é um retrato histórico e sociológico do Brasil daquela época. Do Brasil aí de quando? Ó, do finalzinho do século XIX, tá? É sempre bom a gente fazer assim. Lembrar do romantismo? Pensa logo no começo do século XIX. Já, do começo até o meio. Pensar no realismo, naturalismo, a gente já pensa aí, ó, do meio pra frente. Mais pro finalzinho ali do século XIX a gente consegue perceber o naturalismo e o realismo, tá ok? Embora eu já disse, pessoal, que o Aloysio de Azevedo escrevia também num aspecto romântico, no Cortiço a gente tem um aspecto que é totalmente antirromântico. Falar em naturalismo é necessário pensar também em realismo. A gente vai falar um pouquinho sobre esses dois movimentos agora, tudo certo? O realismo e o naturalismo, combinado? Olha lá, pensar em realismo, pessoal, a gente tem que levar diretamente lá para a Europa. Na França, o Gustave Flaubert com a obra Madame Bovary. Em Portugal, nós teremos também a presença do Eça de Queiroz, com grandes obras como Primo Basílio, O Crime do Padre Amaro. Na Rússia, né, agora já um pouquinho diferente em relação a isso, um dos grandes nomes é o Dostoiévski, tá? Que vai trazer grandes obras também desse realismo russo. E no Brasil, a gente não pode esquecer de estar o nome do nosso grande escritor, que é o Machado de Assis. Cadê ele aqui? Cadê ele? Ah, tá aqui. Não sei se ele vai aparecer. Bom, seguindo então sobre essa onda que a gente vai trazer do Cortiço, vamos entender um pouquinho mais sobre esse momento que é o próprio naturalismo aqui no Brasil. O Cortiço enquadra-se como uma obra naturalista. A gente tem que perceber que o naturalismo, ele simplesmente vai fazer o seguinte: ele já vai ter o realismo como base, que já se afirma de alguns conceitos. Ele vai fazer o quê? Uma radicalização dos conceitos que já são trabalhados no realismo. Por exemplo, a questão familiar, a questão da burguesia. Todos esses conceitos já foram abordados no realismo. Porém, quando a gente entra na onda naturalista, na escola naturalista, o que acontece? Há uma reafirmação desses conceitos, há uma radicalização, há um momento em que esses conceitos ficam basicamente escrachados. Por exemplo, a questão sexual. Ela é nítida nessa questão naturalista. Por quê? A questão sexual no realismo, ela é de uma certa obscuridade. Não bem uma obscuridade, mas é de um momento ali, ó, mais escondido, é mais subliminar.
Já no naturalismo, não. A questão sexual no naturalismo acontece de uma outra forma. A questão sexual no naturalismo é explícita. Por que eu estou trazendo isso agora? Porque isso é um momento decisivo dentro do Curtiço. A sexualização dentro da obra O Curtiço é imensa, é tremenda dentro dessa obra. Não esqueçamos disso, sobre essa sexualização muito forte dentro do enredo do Curtiço e mais, dentro das obras naturalistas. Um outro momento que também é ressaltado, desde as pinturas realistas, é a questão dos trabalhadores. No naturalismo, a gente vai ter uma evidência para as classes trabalhadoras. As famílias, muitas vezes pequeno-burguesas, e mais do que isso, a classe trabalhadora. Desde aquela obra do Courbet, Os Quebradores de Pedra, desde As Espigadoras, que também é uma obra do Courbet, tá? Não esqueçamos disso, o trabalho é muito ressaltado, é muito colocado, tá ok? Um outro momento, um outro conceito que também é acentuado no naturalismo é a questão das personagens femininas, né? Elas são muito marcantes dentro do realismo. Por exemplo, a Madame Bovary em si, tá ok? A Luísa do Primo Basílio, elas são basicamente a mesma personagem, né? Outra personagem naturalista muito marcante agora no nosso Brasil mesmo é a própria Capitu, tá ok? A Marcela. Essas personagens, elas cometem muitas vezes ali o quê? O adultério. E a mesma situação vai ser apresentada aonde? Nas nossas obras naturalistas. A gente vai ter a questão do adultério, a gente vai ter a questão da mulher colocada ali. Nesse momento mesmo de adultério, a mulher ali, a personagem feminina também é muito destacada, é muito percebida. Outra questão, pessoal, que o naturalismo se aproveita muito para poder disseminar as obras, principalmente é o fato dos aparatos científicos. Dois momentos que são muito importantes, cientificamente dizendo, sobre o naturalismo, em que o naturalismo se aproveita para poder criar suas obras, né, e fazer assim os seus romances de tese, ou seja, os seus romances de constatação da realidade, do comportamento humano, são o darwinismo e o determinismo. O darwinismo, pessoal, é o conceito mesmo de Darwin, tá ok? Em que remete ao quê? A esse evolucionismo, a evolução das espécies. Poxa, Breno, mas ele vai falar sobre a evolução de espécies, sobre animais dentro das obras? Não. Mas o que ele vai fazer? Aqui, o darwinismo é como se fosse um darwinismo social. Como assim um darwinismo social? Um darwinismo em que a evolução das espécies, ou seja, em que a sobrevivência de uma espécie e de outra vai ocorrer pelos que são mais fortes. Dentro do Curtiço, a gente consegue perceber isso pela figura do João Romão. Ele, dentro daquele meio em que ele convive, dentro daquele meio em que ele realmente existe, ele é mais forte. Não por questão de força física, não por questão mesmo de brutalidade, mas ele é mais forte por ser o mais esperto, o mais inteligente, o que mais acumula e muitas vezes é o que mais usa de trapaças. Então isso acaba sendo também um aspecto negativo e pessimista dentro dessas obras. Ou seja, não é necessariamente uma questão de força, não é necessariamente uma questão mesmo de desenvolvimento físico ou intelectual, mas é aquele que melhor se adapta, aquele que melhor consegue estar dentro daquelas condições para poder sobreviver, tá bom? Não se esqueçam disso. Aqui o darwinismo é um darwinismo social. A gente vai falar das espécies mesmo em termos de ser humano, em termos de condição social, tá bom? Outra coisa, pessoal, é a questão do determinismo. É uma questão que vem da França, tá certo? E nesse momento a gente vai ter uma visão sobre o meio, a raça e o momento, certo? Meio, raça e momento são os três fatores fundamentais para determinarem, né? Por isso o determinismo, são esses meios que determinam a função, tá ok? Do indivíduo. Ou seja, é através do meio, da raça e do momento em que o indivíduo vai ter as suas ações orientadas. É assim, esses três itens, o meio, a raça e o momento, determinam as ações dos indivíduos. Um exemplo muito claro disso é o que acontece com o nosso personagem Jerônimo. Ele tem o seu comportamento inteiramente degradado através do meio, da raça e do momento. Além disso, pessoal, há um fator que faz com que esses indivíduos sejam orientados pelos seus instintos, tá certo? Os instintos são muito fortes aí. Então essa questão instintiva acaba por nos lembrar de algo mais animalesco. Portanto, isso gera o quê? Isso gera a zoomorfização. O que é a zoomorfização? A zoomorfização é quando o indivíduo passa a ter características mais animalescas. Lembram do Vidas Secas? No Vidas Secas há um aspecto zoomórfico também, mas no Curtiço é um aspecto zoomórfico muito mais profundo, muito mais
pessimista do que o que ocorre em vidas secas, porque em vidas secas os indivíduos eles não têm consciência de si e agem daquela forma. Agora, no cortiço, a consciência que eles têm é uma consciência completamente instintiva. E o instinto, ele tem dois princípios. Procriação, como primeiro instinto, e o segundo instinto, sem dúvida, é a questão da reprodução. O que nos liga, mais uma vez, à questão da sexualidade. Percebam que está tudo muito bem amarrado disso, ou seja, uma teoria que se coloca, tá? Uma coisa que eu não posso negar, pessoal, é que essa teoria do determinismo é uma teoria racista. Porque ela coloca o indivíduo orientado por meio da sua raça, do seu momento em que ele está enquadrado e o meio em que vive. Como se negros tivessem ali uma posição, certo? Ou agissem de uma forma por serem negros, brancos agiriam de outra forma por serem brancos, e aí sim, certo? Começa-se a ter algumas mudanças nesse pensamento depois, e aí a filosofia vai evoluir bastante. Mas é uma teoria racista, não se esqueça. Outro fator que é muito importante, pessoal, dentro do cortiço, né? É a questão das patologias sociais. O que são patologias? São doenças. Todas essas doenças, as trapaças, certo? Os desníveis são colocados, a sexualidade muito avançada, tá? Não se esqueçam disso, são patologias que são totalmente explícitas dentro da obra, tá? As descrições são muito colocadas e acentuadas para essas doenças. Tão patológico é que a linguagem do nosso autor, o Aloysio de Azevedo, é uma linguagem que remete muitas vezes à linguagem médica. A questão da medicina muitas vezes é colocada ali. A forma como ele coloca as pessoas, né? Por exemplo, o próprio João Romão. Quando ele vai falar do João Romão, ele coloca como se o João Romão tivesse febre por enlouquecer. Como se o João Romão tivesse febre por enriquecer. Como se o João Romão tivesse entrado num estado de quase de loucura, de delírio pelo enriquecer, como doença mesmo. Essa linguagem é colocada, essa linguagem médica mesmo, em que se orienta o Aloysio de Azevedo para escrever o cortiço, tá bom? E mais do que isso, não se esqueçam, o cortiço é um momento emaranhado, repleto de personagens tipo, de estereótipos, tá ok? Tudo isso que eu disse sobre o cortiço, pessoal, tudo isso mesmo, a gente vai trabalhar agora um pouquinho mais a fundo, além, né? Agora quando a gente... Tudo isso que eu falei sobre o naturalismo enquadra dentro do cortiço, tá ok? Agora a gente vai passar para a segunda parte da aula, em que a gente vai discutir um pouco sobre o espaço e o tempo dentro de um cortiço, tá bom? Não se esqueçam, pessoal, o cortiço, obra naturalista, tá bom? É isso aí, a gente se vê na próxima aula.